Aleluia. Vamos orar pelo Jojó. O Senhor colocou uma palavra no coração dele. E ele tem a incumbência de compartilhar conosco. Amém, Senhor. Queremos apresentar a vida do Jojó diante de Ti, Senhor. Aquilo que Tu já falasse ao seu coração, quando ele estava recebendo essa palavra, Senhor, que ele venha transmitir, Senhor, com a graça que só o Teu Espírito pode gerar, Pai. No nome de Jesus. Que não seja ensino de homem, Senhor, seja ensino do Teu trono, Senhor. Vindo para os nossos corações, Pai. Toda a graça, toda a intrepidez, toda a dependência do Espírito Santo sobre a vida do Jojó, Senhor, nesse tempo. Pai, queremos orar por nós também, Senhor, que não recebamos apenas como mais uma palavra, Senhor, do domingo. Pai, que essa palavra possa queimar no nosso coração, Senhor. Nosso coração seja uma terra boa, Senhor, que essa semente possa cair, produzir fruto no nome de Jesus, produzindo aquilo que só o Teu Espírito pode produzir em nós, Senhor. Rejeitamos toda distração, toda inquietação, toda preocupação, toda mente vagarosa, Senhor. Declaramos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito rendidos, Senhor, à Tua palavra, Senhor, nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Podemos continuar louvando ao Senhor, irmãos? E pode ficar de pé só um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Apenas para dar uma esticada. Valeu, Pedrão. Queria compartilhar uma palavra com vocês muito simples. Qualquer coisa, tem uns pastores aqui para me ajudar, se for muito rápido. Minha esposa também deve estar aí me olhando para falar devagar, porque às vezes, eu não sei se vocês sabem, irmãos, eu faço umas narrações, né? Para propaganda, não sei o quê. E às vezes meio que eu vou lendo um negócio aqui, aí engata a quinta. Eu tenho que estar me controlando. Mas amém. Eu queria conversar com vocês sobre tempo. Administrando o tempo. É isso que tem ardido no meu coração nesses últimos dias. O Senhor Deus nos deu 24 horas por dia de tempo para viver. E não precisamos mais do que isso. Ele já determinou o nosso tempo. E o que é que nos resta agora? Aprender a como administrar esse tempo. Você é a pessoa que está do lado, quem está atrás de você, na sua frente. Todos têm 24 horas por dia. E o convite que eu faço a você nessa tarde é mudar um pouquinho uma frase tão corriqueira nos nossos dias, que é dizer: eu estou na correria, eu preciso mais de tempo, né? Eu estou sem tempo nenhum. Eu quero convidar você a mudar um pouco essa frase. Em vez de você dizer isso, você começar a dizer: eu preciso administrar melhor o meu tempo. Eu preciso cuidar melhor do tempo que Deus me deu. Estou falando muito baixo, não? Amém. Como eu não posso aumentar de 24 horas para 30 horas por dia, então eu preciso administrar as 24 horas que o Senhor nos deu. E diante disso eu te faço uma pergunta. Qual deve ser o estilo de vida diante do tempo que o Senhor te deu? Como é que deve ser a minha vida diante do tempo que o Senhor me deu? Aí eu convido você a abrir Efésios, o texto base dessa palavra, Efésios capítulo 5, versículo 15. Estou indo muito rápido não, né? Nem tão pouco muito devagar, né? Para não ficar no tempo certo. Sim, que se falar muito devagar, os irmãos começam a cochilar também. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo,
porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui nesse texto nós vemos dois estilos de vida. O primeiro estilo de vida é uma forma tola, que não aproveita bem o tempo, uma forma negligente. E a segunda forma que nós vemos aqui é uma forma sábia de se viver, que parte do princípio de que você conhece a vontade de Deus para ter essa forma sábia de viver. E como podemos ser sábios? Como é que eu posso aproveitar melhor o meu tempo? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Antes da gente entrar nesse mérito, eu queria citar dois aspectos do tempo, irmãos. O primeiro aspecto do tempo é que o tempo é uma dádiva. O tempo é um presente. Você pode dizer para quem está do seu lado, o tempo é um presente que Deus te deu. Quem diz amém? O Senhor nos agraciou com a vida. E às vezes a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. Nem vivos nós merecíamos estar, mas pela sua misericórdia, Ele nos deu vida. Ele teve misericórdia de nós e nos presenteou com a vida. Tem muitas coisas que eu estou falando aqui que são muito conhecidas, né, de vocês, coisas simples. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Precisamos acordar pela manhã e valorizar cada segundo, cada minuto que o Senhor nos deu. Quem já experimentou acordar de manhã assim? Dizer: Jesus, obrigado. Estou respirando. Estou vivo. Talvez você esteja passando o momento mais difícil da sua vida, mas será que você pode experimentar isso pela manhã? Fechar os teus olhos, dizer: Jesus, encher o teu pulmão de ar, dizer: muito obrigado, Senhor, porque tu me deste vida. Existe ar aqui no meu pulmão. Aleluia. Vivemos num tempo em que a vida é banalizada. Pessoas se matando, desastres, violência, guerras, né? Toda hora chega um vídeo aqui no negócio, eu não quero nem ver. Assassinatos por troco de nada. E não é só longe, não. Essa semana eu vi que Pernambuco tem, em média, 9 assassinatos por dia. Por dia. Morrem 9 pessoas assassinadas em Pernambuco. Ou seja, a vida banalizada. Então, cabe a nós reconhecer o valor da vida que Deus nos deu. O tempo que Deus nos deu. O Senhor não nos devia nada, mas Ele, com a sua graça, nos concedeu vida. Você pode olhar para outra pessoa, que não seja essa pessoa que você falou agora há pouco, e dizer: tua vida, meu irmão. Diga com mais ênfase: tua vida, meu irmão, é muito valiosa. Fique sabendo disso. O tempo é um presente de Deus, irmãos. E cabe a nós aproveitar o tempo da melhor forma possível. Amém ou não amém? Mas não aproveitar como o mundo prega, né? Porque o mundo tem uma outra visão de aproveitar. Mas aproveitar a vida como Deus deseja que nós vivamos. Deus decidiu dar vida ao ser humano, dando a oportunidade de serem seus filhos. Ele nos concedeu 24 horas, como eu falei, para viver, não para vivermos de qualquer maneira, mas como seus filhos. Então, como eu disse aqui, acorda de manhã. Antes de você pensar em reclamar, antes de pensar em murmurar,
Levanta os teus olhos para os céus. Olha para os passarinhos, para as ondas do mar, talvez. Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia nada. E Tu me deste tudo. Que exercício pela manhã. Quem quer se comprometer comigo de fazer isso pela manhã, amém? Dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida. E aí já começa o dia cheio de ações de graças. Amém? Então, o primeiro aspecto, o tempo é um presente. O segundo aspecto, o tempo é breve. O tempo aqui nessa terra é breve. Salmos capítulo 39, versículo 4. Salmos 39, 4. Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. O tempo aqui nessa terra é um sopro. É breve. É um presente de Deus. Sim, é um presente. Mas o tempo aqui nessa terra é rápido. É breve. Lá em Salmo, capítulo 90, versículo 10. Isso na versão King James, desculpa, não te avisei. Salmo 90, 10. Esses dois textos são King James. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Assim como o tempo é um presente, ele também é finito aqui nessa terra. Nós vamos ter uma vida eterna, quem crê nisso? Amém? Mas aqui nessa terra é rápido. E por isso, como precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo. Para podermos viver na eternidade, precisamos remir o nosso tempo. Como eu disse no começo aqui, em Efésios 5,15. Vede prudentemente como andais. Se eu estou dizendo aqui para Jojó, aqui na frente. Joel Jordão, Hermínio de Almeida Filho. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E Jojó, e como seria viver como sábio? Primeira pergunta aqui. Só existem duas formas de se viver nessa terra: gastando tempo ou investindo tempo. E para entender melhor, gastando tempo, perdendo tempo, investindo tempo, ganhando tempo. Só dessas duas formas. E como seria gastar tempo? Como seria perder tempo? Primeira característica de alguém que perde tempo, que gasta tempo, tentando satisfazer os desejos da sua carne. Em Eclesiastes 6, versículo 7, diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Viver uma vida tentando satisfazer os desejos da sua carne é perder tempo, é gastar tempo, porque a sua carne, meu querido irmão, como a minha carne também ela sempre vai querer mais. Sempre vai querer algo diferente. Você compra um carro, ela vai olhar para aquele carro um dia e vai dizer: não, eu preciso de um carro diferente. Você está morando num lugar, a sua carne vai dizer: não, eu quero um negócio diferente. Não, eu tenho isso, não, mas agora eu quero um diferente. E isso é como um saco furado. A gente tenta encher e tentar preencher essa vontade dessa carne. E quanto mais você enche esse saco, mais esse saco é furado, ele vai embora. E não enche. O nosso querer é insaciável. A nossa carne sempre vai querer mais. Sempre vai querer mostrar que eu preciso suprir todos os desejos do coração. Que eu preciso satisfazer todo o meu apetite. Mas como eu disse, é um saco furado.
Agora, irmãos, eu não quero dizer que adquirir bens, realizar sonhos materiais é pecado de jeito nenhum. Mas eu não posso viver em função destas coisas. Se eu vivo em função destas coisas, eu estou perdendo tempo. Outra forma de gastar tempo, de perder tempo. Gastar tempo é não dar prioridade à família. Não priorizar momentos de qualidade com os teus filhos. Momentos de qualidade com a tua esposa, com o teu marido. Momentos de qualidade a sós com os da tua casa. Não conseguem ficar sozinhos, sempre tem que ter. É bom ter amizade, comunhão, mas existe um momento de estar só vocês. Quero lembrar que debaixo do teu teto existe uma igreja. Quem crê nisso? Existe uma congregação aí, debaixo do teu teto, que você tem que zelar por ela, cuidar. Então, quem não dá prioridade a isso, está gastando tempo, perdendo tempo. Outra forma de gastar tempo, é bem prático, viu, irmãos? Isso aqui que eu estou dizendo. Isso eu estou falando para a minha vida, por favor, não se ofenda, em nome de Jesus. Gastar tempo é não introduzir a tua casa no dia a dia da igreja. Isso é perder tempo. Se você não insere a tua casa no dia a dia da igreja, você está perdendo tempo. Salmo 127, versículo 3 e 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128, desculpa. Assim como a família precisa de momentos a sós, precisa também de momentos no cotidiano da igreja. Enfim, mas vocês leram o que eu disse, né? O texto. Os filhos, aljava. Hã? É 127. Amém. Está na Bíblia, Paulinho. Então, irmãos, para que eu estou dizendo tudo isso? Se você não introduzir teus filhos no dia a dia da igreja, você está perdendo tempo. Eu quero dizer aqui que filhos são bênção e não empecilhos. Amém? Devem estar presentes nas atividades do corpo. A família deve ser uma família do reino. Família toda do reino. Uma família que evangeliza, que faz discípulos. Ah, mas isso é para os jovens. Não, isso é para a igreja. Toda a igreja. E como é que pode ser feito isso? O Senhor, Ele pode te guiar. O Espírito Santo, Ele te dá cada coisa maravilhosa. E eu me lembrei só de um exemplo. Por exemplo, às vezes nós vamos para Jaqueira, né? Para o evangelismo. Aí um dia eu fiquei me perguntando, Jesus, como é que eu vou fazer Timóteo, Samuel, aí lá vai dividir 2 em 2, como é que eu vou pegar Timóteo na mão e vou sair andando? E aí o Senhor disse, olha ali o parquinho, cheio de criança. Cheio de pais também. E teve um evangelismo que a gente não saiu daquele parquinho. Estava assim, ó, lotado de criança. Lotado de pai e de mãe. E ainda tem uma ajuda. As crianças, realmente, elas participam, porque elas vão fazendo amizade, vão conversando. Aí chega o pai de uma, o pai da mãe da outra. Aí já quebra o gelo, já conversa. É até mais rápido do que se você estivesse andando. E um dia a gente estava lá, e como a gente falou de Jesus, sem muito... Como a gente diz, né? Sem estresse nenhum. As crianças tranquilas. Ou seja, uma família do reino. Amém?
e introduzir a sua família no dia a dia da igreja. Introduzir teus filhos. Quem não faz isso, tá, gente? Porque tu pode estar dando uma ideia diferente aqui. Quem não faz isso está perdendo tempo. Se você quer ganhar tempo, faça isso. Amém? Outra coisa, outro detalhe aqui. Só abrir outro parênteses aqui. Introduzir teus filhos nos grupos. Não sei se você sabe, mas tem uns grupinhos aí abençoados, irmãos. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos meninos. Não me lembro aqui de cabeça todos. Felipe, Everton, Eligelson, Jonas. Tem mais alguém? Gabriel, Rangel, Luiz. Acho que aí já são 2 grupos, né? Esse tudinho aí. É um batalhão, porque para dar conta do... Tem um que acho que são 10 meninos, né? 14. Enfim. É trabalho. Portanto, invista. Não perca tempo, ganhe tempo. Introduza seus filhos. Né? Isso não tira a minha responsabilidade como pai. Né? Samuel é o meu primeiro discípulo. Mas como é importante esse trabalho que os irmãos estão fazendo. Uma referência. Samuel fica esperando o dia do grupo. E eu glorificando a Deus do outro lado. Se ele não quisesse ir, eu dizia, Jesus, tem misericórdia. Tem o das meninas também. Mas hoje ele fica esperando, ele fica no meu pé, ele já manda pelo zap as mensagens, os anúncios, dizendo qual é o dia, que vai ser isso, que vai ser num canto, que vai ser no outro. Glória a Deus. Portanto, quer ganhar tempo, introduza seus filhos nos grupos. E abra sua casa, irmãos, para receber os grupos. Faz um cuscuz. Na casa de Everton e Duda, só tem um jeito de alimentar aquela galerinha, que é de 13 a 17, né, 16, não sei, que é o cuscuz adubado. Se for outro tipo de comida, mas já some mais rápido, os meninos vão ficar com fome. Amém. Glória a Deus. Outra forma de perder tempo. Mais uma vez eu digo, eu estou dizendo isso para mim, viu? Você gasta tempo, você perde tempo. Sabe com o quê? Com a preguiça. Por favor, não se ofenda. Não são palavras minhas, mas é a palavra de Deus. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Quando eu li isso aqui, eu só me lembrei do meu sofá. Da minha cama. Jesus, tem misericórdia, dá um sono. Então, nós gastamos tempo quando queremos só sombra e água fresca, irmãos. Agora sim, descanso é importante, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas não podemos gastar todo o nosso tempo somente para estas coisas. Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus 9, 37. Então se dirigiu a seus discípulos, e a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Quantas coisas o Senhor deseja fazer com cada um de nós aqui. E às vezes não pode fazer, porque nós estamos parados no sofá. Por isso que eu falei aqui do sofá. Mais uma vez eu digo, o descanso é de Deus, faz parte do tempo que o Senhor nos concedeu. Mas em que estamos gastando o melhor do nosso tempo? Outras coisas, o que seria investir tempo? O que seria ganhar tempo? Você quer ganhar tempo, meu querido irmão? Primeira característica de alguém que ganha tempo. Eu invisto tempo quando eu deixo de confiar nas minhas habilidades. Sem Jesus, nós somos incapazes de fazer qualquer bem.
qualquer agenda. Efésios 2, versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente estava morto, mas o Senhor nos resgatou. E com Ele nos capacitou para boas obras. Somos capacitados através da sua vida em nós, através do seu Espírito em nossas vidas. Efésios 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Espírito Santo está em todos. Amém? O Espírito Santo não só está no Ramos, nos jovens. O Espírito Santo está em todos. O Espírito habita em nós. Esse Espírito que habita em nós é a melhor agenda que você pode ter. Todos os dias, ao preparar a tua agenda, se você não tem uma agenda, nós vamos falar isso depois mais na frente. Ao abrir a tua agenda, você pode perguntar ao teu amigo Espírito Santo, chuva, e dizer: Espírito Santo, qual a prioridade que tu tens para essa agenda de hoje? Amém? Ele te guiando, cada passo, cada agenda, te guiando em coisas que você precisa tirar da agenda. E Ele te falando coisas que você precisa colocar na agenda. Assim é o Espírito Santo. Portanto, quer ganhar tempo? Pare de confiar nas suas próprias habilidades. Outra forma de ganhar tempo: eu invisto tempo no que é eterno. Eu alinho minhas prioridades com a palavra do Senhor. E aí eu te faço outra pergunta: será que os meus planos são coerentes com o chamado de Deus para a minha vida? Será que as minhas ambições são coerentes com o chamado de Deus para a minha vida? Remir o tempo é colocar diante do Senhor as nossas ambições e ouvir o que o Senhor me diz sobre isso. Vamos mudar essa palavra ambições. Remir o tempo é colocar diante do Senhor as coisas que eu estou pensando, planejando, querendo, achando, e ouvir o que o Espírito Santo diz sobre isso. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Investir tempo é aproveitar cada momento para glorificar o Senhor e servir a Ele, servir a sua igreja, em qualquer lugar que o Senhor te colocar. Outra forma que eu invisto tempo. Eu sei que nem todos aqui são casados, mas o Senhor me chamou para falar isso. Eu invisto tempo, eu ganho tempo, cuidando do meu casamento. Colocando como prioridade ter tempo de qualidade com a minha esposa. Ter tempo de qualidade com o teu marido. Eu lembro, jovem, ainda nesta congregação, e eu sempre ouvia isso, né? Tempo de qualidade com a esposa. E uma vez, não sei onde escutei, irmãos, não me pergunte aonde foi. E sempre dizia assim: essa semana, eu via assim os casados comentando, né? Você tirou um tempo com a sua esposa, saíram os dois juntos. E o Senhor me lembrou isso, não sei porquê, como. Mas eu sinto de dizer aqui: se você quer ganhar tempo, cuide do teu casamento. Uma vez por semana, saírem os dois juntos. O tempo do casal, sem os filhos. Ah, Jojó, mas tu não sabe como é isso aqui. Deus, o Espírito Santo vai resolver. Não sou eu. Não sou eu que vou resolver. Cultivar o amor
cultivar a amizade, cultivar, casados, o diálogo, cultivar o rir juntos, das coisas normais da vida, ter tempo até para pedir perdão, né? Para se reconciliar, reaprender a conversar. Que às vezes só conversa por meio dos filhos. Mas Jesus, vou parar por aqui. Quer investir tempo, quer ganhar tempo, cuide do seu casamento. Outra coisa que eu invisto tempo, que eu ganho tempo. Quer ganhar tempo? Invista na sua vida devocional. Quantas vezes já falamos aqui, palavra anterior que eu vim aqui, falamos sobre isso. Todo dia eu me alimento da palavra. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu invisto tempo na vida devocional, na leitura da palavra. Todo dia eu tenho tempo de oração. Salmos 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu peguei aqui alguns benefícios da oração, abrindo só um parêntese, como é importante a oração. Alguns benefícios da oração. O primeiro benefício da oração: ela aumenta a minha intimidade com Deus e gera vida no meu coração. À medida que nós oramos e oramos a palavra, é gerada vida no nosso coração. Você está desanimado, meu irmão? Ore. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, os benefícios da oração: aumenta a minha intimidade com Deus, gera vida no meu coração, aumenta o entendimento. Lá em Efésios 1,16, não cesse de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Se você ora, você tem mais entendimento. Outro benefício da oração: a oração renova a nossa fé. Colocando a oração como prioridade na agenda, eu tenho uma fé fortalecida. Um coração mais sensível para saber o que Deus tem de prioridade para mim em cada momento. Então, irmãos, recapitulando. Eu invisto tempo no que é eterno. Eu invisto tempo quando eu deixo de confiar nas minhas habilidades. Eu invisto tempo cuidando do meu casamento. Eu invisto tempo na vida devocional. Mas e de forma prática? Eu tinha alguns conselhos. Eu vi algumas coisas daquele irmão Douglas Gonçalves. Não todas essas aqui, mas alguma coisa aqui, não lembro qual delas aqui. Eu achei muito legal e eu queria compartilhar de forma prática. Conselhos sobre o tempo. Primeiro conselho sobre o tempo: eliminar os ladrões do teu tempo, das tuas 24 horas. E ele falou uma coisa muito interessante, que eu acho que ele já não é, ele já está falando de um livro, que eu não lembro mais qual é o livro. E o livro dava essa dica para as pessoas. Você pega o seu dia a dia, agora, não vale trapacear, né? Porque vai anotar e vai mudar a agenda. Não, tem que ser como está hoje. Aí você pega a tua agenda naquela semana, como realmente está sendo, sem trapacear, e você vai anotar tudo que você faz. Tudo.
Acordo de manhã, anoto. Vou levar os meninos na escola, anoto. Para do posto de gasolina, faz feira, não sei o quê, volta para cá, vai para o trabalho, almoça, vai não sei para onde, volta, né? Tudo anotado. E aí depois você tem um mapa da tua vida assim, ó. Mapa completo. E aí quando você olha aquele mapa na tua frente, diz: Jesus, essa é a minha vida. Vai mudando uma coisa ou outra, mas essa aqui é a minha vida, são as minhas 24 horas. E ali o Senhor vai falando contigo: o que é que tem aqui? Qual é o ladrãozinho que tem aqui nesse mapa? Tem algum ladrãozinho aqui que está roubando o meu tempo. Isso já não é ele falando, não, eu que estou falando mesmo. E aí você começa a identificar algumas coisas que estão roubando o teu tempo. Eita, isso aqui, misericórdia, não sei porque eu estou desse jeito. Não, isso aqui eu vou tirar. Opa, já sobrou um tempinho aqui. Coisas que não valem a pena, coisas que não edificam, ou que não são prioridades. Agora, se você não tiver essa visão de fora, né, geral, você vai sempre ficar naquela... Esqueci a palavra agora. Aquele ciclo vicioso. Looping. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, o primeiro conselho é eliminar os ladrões do tempo. Segundo conselho, fazer uma agenda. Se tem alguém que sofre com isso, está aqui na sua frente. Porque eu não gosto de negócio de agenda, eu sou muito... né? Eu acordo assim e... Amém, vamos lá. Mas o Senhor tem me colocado no eixo. Tenho aprendido, viu, com muitos irmãos. Um deles está aqui, ó, ao lado da sua esposa Audrey. Pense num homem agendado, é esse aqui. Tudo dele agendado. Olha, vai ser tal dia, tal hora, beleza. Fechado. Lá vai. Outro. E como eu tenho aprendido, quero honrar a vida de Alexandre. Companheiro aqui na música. Como eu creio que tenho melhorado, questão dos horários, que ele ficava no meu pé. Ó, se é 2h30, é 2h30. Diga amém, Alexandre. Isso mesmo. E eu glorifico ao Senhor por isso. E hoje eu garanto a vocês, quando o ensaio é 2, meu irmão, eu coloco o alarme no celular, eu digo, não, eu vou. Nem que eu chegue 1 hora antes, mas eu estou lá. Amém? Isso é o corpo edificando o corpo. Então faça uma agenda, irmãos. De repente, muitos aqui são como Alexandre, mas outros aqui é meio parecido comigo, que é meio travado com a agenda. Mas coloque sua carne na cruz, faça uma agenda. Faça a lista. Minha esposa está ali, muita coisa que eu preciso, ela já sabe como eu sou. Eu preciso ver, eu preciso de uma lista, eu preciso de uma orientação. Se ficar só no ouvido aqui, eu já vou... Cadê? Eita, esqueci. Então ela já manda a lista para mim. Uma agenda para você agendar o seu dia. No dia anterior, tu já programa o dia seguinte. Agenda a semana. Fábio, muita gente faz isso. E eu tenho aprendido. Com 5 anos que ele faz a lista da agenda dele. Aí já entra um outro problema, né? Essa sua lista, o Espírito Santo tem que mandar nela. Né? É o outro lado da moeda. Mas fica para outro. A carteira de convivência. E, irmãos, eu vi nessas pesquisas aqui que já é comprovado que você tendo uma lista na agenda, e mesmo que você não consiga, vamos supor que você tenha 15 coisas para fazer, você só conseguiu fazer 10, você vai ser mais eficiente com essa lista de 15 do que se você não tivesse lista nenhuma. Com certeza, eu tenho provado isso na pele.
Glória a Deus pela minha esposa. Viu? Amém. Outro conselho. Qual o seu melhor horário? Cada pessoa tem um horário que é melhor e que outro é mais, né? Tem irmão que quando dá 8 horas já começa a ficar áudio e vídeo já meio devagar. Neste teu melhor tempo, o que é que você tem agendado nele? Coloque o que mais importa para a tua vida nesse teu melhor tempo. O que seja mais importante para a tua salvação nesse teu melhor tempo. O que seja mais importante para a tua casa nesse teu melhor tempo. Coloque as coisas mais importantes que Deus te mandou fazer nesse teu melhor tempo. Outro conselho. Parece meio contraditório, mas eu disse que ia chegar nele. Perca tempo de propósito. Tudo agendado. Nada é por acaso. Como é importante descansar. Tem gente que tem mais facilidade de descansar, né? Aí Jesus diz, levanta do sofá. E tem outro que não consegue. Gostou, né? E tem outros que têm uma facilidade de não descansar, de não parar. É direto. Não para, não para, não para, não para, não para. Perca tempo de propósito. Coloque lá na sua agenda. Parar. Parar. As pausas são fundamentais, irmãos. O tempinho do café, né? Parar com a família. Quem não gosta de café, toma uma aguinha, um chá. Uma coca, misericórdia. Coca. Só deu conselho bom. Parar para descansar a mente. Não é porque veio um feriado que você está descansando, viu? Porque às vezes nós estamos descansando entre aspas, mas a tua mente não está descansando. A tua mente não parou. Tem que ser algo, isso aqui que eu estou dizendo é algo intencional. Tem gente que precisa parar e de repente ir para a praia, ficar só olhando a onda bater na pedra. De propósito, na agenda, não, quero parar aqui. Contemplar o Senhor. Calmamente. Lá de Catuão, né, Léo? Léo gosta de Catuão. Então, gente, remir o tempo, administrar o tempo, também é descanso. Dormir também faz parte de remir o tempo. Tem uns que têm mais facilidade, né? Tem outros que têm menos. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele é a tua agenda. Outro conselho. Aproveite tempos ociosos. Como é isso? Eu peguei uma frase do pastor Josué Gonçalves. Eu gostei muito. Aproveite para crescer enquanto espera. Vou repetir. Aproveite para crescer enquanto espera. Usar momentos ociosos do teu dia a dia, da rotina, para ser edificado para o teu próprio crescimento. Como é que é isso? Alguns exemplos. Eu vou resolver algo de carro. E em Recife tem pouco trânsito. Aí você vai sair mais ou menos 1,5 km, 2, vai passar 40 minutos. Nesses 40 minutos, você vai ficar só olhando, levando buzinada, olhando para cá, vendo a ambulância. Coloca uma palavra para você escutar. Um audiolivro. Eu sou muito de escutar, né? E às vezes Samuel até fica rindo, mas ele já se acostumou. Até a palavra que às vezes eu digito, aí para eu saber como é que está, eu já me acostumei com o leitor automático. Eu passo os 2 dedinhos, aí já começa aquela vozinha do robô. Parará, parará, parará. Às vezes fala umas coisas meio diferentes assim, sem ponto, sem vírgula, mas eu já me acostumei. Mas às vezes eu estou no carro, estou esperando levar Timóteo para as terapias da vida, e vai para um canto, vai para o outro, espera, pega trânsito. Às vezes eu estou sozinho no carro, eu boto lá no Bluetooth,
Pode ser a palavra, a Bíblia. Pode ser um livro que eu baixe, que eu comprei, um livro virtual, e coloca lá aquela leitura automática que você já vai escutando. E aquele tempo que você estaria perdendo, você está crescendo. Amém? Você está sendo abençoado. De repente você não tem tempo de ler a palavra, trabalha o dia todinho, chega em casa, vai ficar com aquele sono. Mas na hora do almoço, coloca um audiolivro para escutar, a Bíblia em áudio para escutar. E a palavra ali vai enchendo o teu coração. Você tem ali 30, 40 minutos sendo regado pela palavra. De repente você vai no médico, leva um chá de cadeira, leva um livro, leia a palavra, leia um livro que o Senhor te instruiu para ler, te edifica. Como você tem investido o teu tempo? Não desperdice, meu irmão, o teu tempo. Não chegue diante do Senhor de mãos vazias. Já concluindo aqui, com algumas palavras de um livro que eu comprei virtual, Como Gerenciar o Meu Tempo, de um pastor chamado Ryan McGraw, acho que é assim que diz. Um livreto bem curtinho. E eu peguei só uma frase que diz assim: o tempo é um dos nossos recursos mais preciosos. Nossa vida consiste de tempo e não somos mais propriedade de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Eu vou repetir. O tempo é um dos nossos recursos mais preciosos. Nossa vida consiste de tempo e não somos mais propriedade de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Lá em 1 Coríntios 6:20 diz isso, né? Porque fostes comprados por preço. E agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Devemos ver o gerenciamento do nosso tempo, e com isso eu termino aqui. Com o meio de honrar ao Senhor, de servir aos outros. Que você possa dizer: Senhor, eu quero te honrar com o meu tempo, Senhor. Não quero ser desleixado. Eu quero te honrar, eu quero te adorar com o meu tempo. Não fazer de qualquer jeito. Um cronograma, uma agenda, isso são ferramentas, irmãos. Mas quem guia cada passo que damos é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é a nossa agenda perfeita. Ele é aquele que sonda o teu coração. Convido você a fechar os teus olhos. Ele sonda o teu coração. Ele é aquele que te mostra onde você está perdendo tempo. O que você precisa largar, o que você precisa tirar da tua agenda, o que você precisa colocar na tua agenda. Ele é aquele que mexe na tua agenda. Você pode estar todo programado, mas Ele é a tua programação. Ele pode chegar numa segunda-feira e mudar a tua agenda, porque Ele reina sobre a tua vida. O Espírito Santo é a tua agenda. Amém. Conversa com o Senhor por uns minutos, amém.
Me lembrei daquela canção do próprio Jojó, né? Que o Senhor deu para ele. Quero acordar e pela manhã ouvir tua voz, ó Senhor, e apresentar-me a ti em louvor, ó guia os meus passos, e a cada noite ouvirá uma canção que será como uma oração de amor. e quero acordar, ouvir tua voz, apresentar-me a ti em louvor, e aos meus passos, e a cada noite ouvir uma canção que será como uma oração de amor. E quero acordar e pela manhã ouvir tua voz, ó Senhor, e apresentar-me a ti em louvor, ó guia os meus passos, e a cada noite ouvirá uma canção que será como uma oração de amor. Os irmãos colocaram um relógio aqui na frente. Depois você pode até ver. Ele nos ajuda, né, com o tempo. É interessante que não para, né? Não para. Um tempo perdido não volta atrás, irmãos. Que Deus nos ajude a administrar o nosso tempo. Na verdade, o tempo que Ele nos dá. Eu quero acrescentar aqui um ladrão de tempo. Você tem celular? Pega o teu celular. Vivemos um tempo, na minha opinião, que isso é um grande ladrão de tempo. Ladrão de comunhão, ladrão de relacionamentos. Então tome muito cuidado com isso. Isso é uma palavra para mim também. E não use como desculpa de que você tem que trabalhar com o celular todo o tempo. Cuidado com isso. O tempo não para. Que o Senhor nos ajude a administrar o tempo. Amém? Eu não sei você, mas eu preciso disso. Eu preciso disso. O tempo é o mesmo para todos, o Senhor nos falou através de Jojó. Deus tem um propósito para fazer, Ele conta conosco, mas dentro do tempo que nós temos. Não chegue um momento da tua vida que tu vai pedir mais tempo a Deus. Tu não vai nem pedir dinheiro. Vai pedir, Senhor, eu queria ter mais tempo para fazer, para ser, para agir. Que possamos ser homens e mulheres que sabem administrar bem o seu tempo. Se você não sabe, peça ajuda, como o Jojó confessou aqui. Que bom termos irmãos que sabem administrar tempo. Amém? Cola nele, peça ajuda, faça uma agenda. Amém, queridos? Podemos ficar de pé? Nos ajude, Senhor, a administrar o que Tu deste a nós, que é o tempo. Para que no tempo possamos Te glorificar. Possamos honrar as nossas famílias, ter tempo para os filhos, para o Senhor, para nós. Aquilo que é possível ter, Senhor, nos ajude a administrar o tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, dá um cheiro a quem está perto de você, um abraço. Sábado, os casais, estaremos aqui, não esqueça de te inscrever. Amanhã o link da Conferência Ramos vai ser liberada. Mas você já tem o link do Encontro de Casais liberado no Vida Normal da Igreja e o do Retiro de Carnaval. Graça do Senhor. Amém.